A psicologia educacional é uma sub-área da psicologia, que se dedica ao estudo dos fenômenos psicológicos no meio educacional. Vale ressaltar que ela não se limita apenas ao contexto escolar, mas abrange todos que fazem parte do processo de aprendizagem. A psicologia educacional está intimamente relacionada com a psicologia escolar, que consiste na aplicação de saberes produzidos pela psicologia educacional no ambiente escolar e nas relações estabelecidas nele. Ela surgiu no Brasil no início do século XX, tendo muita importância para as ciências da educação, mas os dias atuais, através do mundo contemporâneo, têm apresentado muitos desafios. A psicologia educacional tem se lançado cada vez mais a ampliar seus debates de forma crítica na compreensão dos fenômenos que atravessam a vida dos sujeitos em contextos de aprendizagem. A aproximação da psicologia educacional e o conceito de interseccionalidade tem feito isso. Vamos compreender o que é exatamente esta discussão no contexto da educação? As pessoas acham que a psicologia escolar e educacional ela vai atuar com foco nos problemas de aprendizagem ou nos problemas, nas dificuldades dos alunos, né? E claro, a gente também vai atuar, né, nesses processos aí educativos, aonde tanto professores quanto alunos encontram determinadas dificuldades, né, no processo de escolarização. Mas a nossa atuação ela é muito mais ampla. A gente atua numa perspectiva institucional e com todos aqueles que compõem as instituições e os contextos educativos. Na minha experiência de formação, a psicologia educacional contribuiu para o modo como eu olho para as infâncias, em especial as infâncias, mas também a adolescência, né, já que a gente atua ainda naquele finalzinho da infância, essa fase tão confusa entre infância e adolescência, e perceber essa criança, esse ser, como alguém em desenvolvimento, um desenvolvimento que não é apenas cognitivo, ele é também afetivo, ele também está ligado às dimensões sociais, né? Então acaba ampliando a nossa percepção acerca da criança no intuito de perceber esse ser como uma pessoa integrada, dimensões cognitivas, afetivas e sociais, né? E isso acaba tendo um impacto muito grande na aprendizagem, porque a gente deixa de entender que a aprendizagem ela é apenas algo da cognição. A gente acaba entrelaçando a cognição a outros aspectos, né? E percebendo essa criança de uma forma mais complexa, né? Então, para mim, a psicologia é esse lugar onde nós conseguimos entrelaçar a educação enquanto um fazer de ensino, de aprendizagem, e a dimensão do desenvolvimento humano a partir da subjetividade, né, de toda a identidade psíquica da própria criança. E eu me questionava o que faz a psicologia escolar, né? Tipo, para onde é que ela vai? E aí o que eu entendo, me lembrando lá de 2014, 2015, 2013, quando me aproximo, eu entendo que vai ser o psicólogo que vai trabalhar em interseção com a educação, né? Seja em escola, seja em creche, seja em universidade, né? Seja inclusive na própria comunidade, seja num CRAS, inclusive buscando famílias de forma ativa para elas continuarem na escola, seja dando suporte para os professores no modo remoto, né, discutindo métodos, discutindo possibilidades de avaliação. Ou seja, eu entendo o psicólogo educacional como esse psicólogo que está ali, né, no campo, no eixo da educação, inclusive não só trabalhando com os estudantes problemas, né, trabalhando com todos os atores educacionais, por isso que eu entendo como uma psicologia educacional, e não é só voltada para professor, como se fosse uma psicologia da educação, né, voltada para a licenciatura, por exemplo, que a gente sabe que existe essa disciplina, mas inclusive, quando eu digo, me chamou de psicólogo educacional, então você está ampliando as minhas possibilidades
de estar em várias frentes da educação. É isso que eu entendo como psicologia educacional ou como psicologia escolar. Acho que é importante também falar que não se restringe ao contexto da escola, né? Claro, a gente tem agora a aprovação da legislação, né, da lei, né, da inclusão dos psicólogos nas secretarias de educação, mas acho que é bem importante também pensar que a psicologia educacional pode ser um olhar para outros contextos, né? Eu fui psicóloga na saúde, numa secretaria de saúde, e trabalhava muito com o olhar da educação, né? Com as práticas de educação em saúde, com os grupos de idosos, com os adolescentes, né? Com os agentes comunitários de saúde. Então, pensar nas outras políticas públicas, mas também em outros territórios, né? As próprias organizações sociais, os movimentos sociais, as práticas comunitárias, né? Que particularmente me interessam bastante. O que a gente chama de educação para além do muro, né? Uma ferramenta que possibilita uma análise mais integrada e complexa da nossa sociedade para pensarmos a educação é a interseccionalidade, conceito que promove importantes debates, tanto para a educação quanto para as ciências humanas. Pensar os seres humanos em suas características pessoais, mas também a partir de suas identidades coletivas, traz a possibilidade de pensar estratégias que não fiquem reclusas e exclusivas para a individualização dos problemas, mas também aponta para a importância das ações coletivas e articuladas para a superação das desigualdades. A ideia de que as características de opressão estão diretamente relacionadas e articuladas é fundamental para a compreensão dos seus desdobramentos e consequências nos processos de ensino e aprendizagem. As opressões se apresentam ou se impõem a partir das características sociais e identitárias das quais os grupos fazem parte. Especificamente a psicologia escolar que nós estamos comentando é uma forma de conversar com o meu fazer, com o meu trabalho, é uma forma de ver outro modo de pensar quais são essas subjetividades que marcam a vida do estudante ou dos estudantes ou desta instituição. Então, um modo interseccional é uma relação com outros pontos da sociedade, outros marcadores sociais, outras vivências que são socioculturais e que vai influenciar diretamente no trabalho direto com o estudante e com a sua família e também com os professores, os quais eu trabalho junto. A interseccionalidade nos possibilita entender como dois ou mais eixos de opressão estão justapostos. Eu prefiro usar a palavra justaposto, porque quando a gente fala da interseccionalidade como um encontro de duas opressões, a ideia que eu tenho é que esses regimes de opressões, eles estão separados e em dado momento eles se encontram. E no modo como eu entendo a interseccionalidade e como eu entendo que autoras como Carla Cotirene, Kimberly Crenshaw, dentre outras, trabalham com a interseccionalidade, não é na compreensão de que esses regimes estão separados. Não. O regime do racismo, o regime da cis-heteronormatividade, o regime que vai produzir classes sociais e econômicas, eles estão juntos o tempo todo. O que acontece é que em algumas experiências essa junção ela é sentida com muita força, em outras experiências isso não acontece. Em nossa sociedade, as formas de controle social, opressões, desigualdades se estabelecem das mais variadas formas. Estas formas são ocultadas por discursos hegemônicos estruturados com a intenção de mantê-las intocadas e dando subsídios para a manutenção destas estruturas de desigualdade e segregação intactas. Elas estão em todos os lugares, no interior das práticas sociais e em políticas públicas, assim como na ausência delas,
fazendo com que pessoas marcadas por estarem em um determinado grupo não privilegiado sofram toda a consequência da marginalização social existente. A grande contribuição desta elaboração teórica é compreender como os elementos que estruturam estas desigualdades se sobrepõem, aumentando ainda mais a exclusão daqueles que são atravessados por eles. Quanto maior a sobreposição, maior a chance de se possuir direitos aviltados. Então, esses elementos estruturais na nossa sociedade, muitas vezes eles são vistos de formas separadas. Então, muitas vezes a gente trabalha com a questão racial, por exemplo, desconectada da questão de classe ou desconectada da questão de gênero. E o que a interseccionalidade nos permite, né, nos provoca a olhar e analisar em relação à nossa sociedade e os modos, né, de relação que a gente tem social, é que esses elementos eles estão articulados, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de um estudante lá na educação básica, por exemplo, muitas vezes a gente está olhando para esse estudante a partir de um olhar de classe, né? Porque a gente sabe que na educação básica pública, aproximadamente 50% dos estudantes são pobres. Mas também no Brasil, né, que é um país extremamente desigual, a maioria das pessoas pobres, elas também são negras. E quando a gente está pensando, então, um estudante ou uma estudante, a gente também tem corpos, né, aí que estão marcados pelas questões de gênero também. Então, o que a interseccionalidade nos permite e nos provoca olhar é a articulação entre esses marcadores sociais que constituem os nossos corpos, né, que constituem as nossas experiências subjetivas, em especial para olhar para aqueles corpos que vivenciam, sobretudo, preconceitos, discriminações, opressões, e ao reconhecer isso, a gente tem, então, a possibilidade também do enfrentamento dessas formas violentas que afetam alguns corpos e não outros na nossa sociedade. Compreender o processo educativo desde uma perspectiva interseccional, né, significa, portanto, pensar em práticas interseccionais, né, que deem visibilidade, legitimidade, que se ocupem, né, da produção de intervenções humanizantes, éticas, favoreçam a justiça, o reconhecimento, o pertencimento, a participação, né, a visibilidade de todos os sujeitos, né, com suas histórias, com suas singularidades e com as suas referências aí, humanas, culturais, étnico-raciais, religiosas. Como se pode perceber, a psicologia educacional vem tensionando há bastante tempo um viés de discursos hegemônicos sobre sujeitos universais que não condizem com uma realidade múltipla e desigual como se apresenta a realidade brasileira. Mas, ainda assim, as discussões sobre interseccionalidade vêm sendo incorporadas pouco a pouco no interior, tanto das análises quanto das intervenções no campo da psicologia educacional. Esta é uma postura de combate às desigualdades e uma perspectiva de projetar um futuro menos desigual para estudantes no interior de processos educacionais tão entrecruzados pelas diferenças de todas as ordens. Assim, a discussão da interseccionalidade não é apenas um recurso teórico metodológico, mas também uma postura ético-política que perspectiva não somente um atendimento aos envolvidos com o processo educacional, mas uma transformação dele. Ei, esse papo ainda não terminou. Esse assunto é muito sério e precisa ser mais detalhado. Vamos continuar conversando? Convidamos você a discutir sobre os marcadores sociais das diferenças e que são fundamentais para compreender o papel da psicologia educacional e sua relação com a análise e intervenção
a partir das discussões sobre interseccionalidade. Então, nos veremos em breve. Até mais!